Salve, jovens! Hoje a gente vai falar sobre o que a gente está mais indeciso, talvez, nesse momento. A gente está tratando com decisão política, ou seja, a gente vai decidir aonde a gente vai colocar, em que mão a gente vai colocar o poder que a gente pode exercer através do voto, né? O voto que é livre, que a gente pode escolher colocar o poder na mão de quem quiser. Mas existem algumas coisas para vocês investidores, vocês que se preocupam com esse mercado financeiro, já que a política pode sim interferir nos seus negócios. A gente vai fazer uma análise sobre as economias, o que a gente pode tentar prever, já que a gente já tem dois candidatos que já foram presidentes, que a gente pode ter mais ou menos uma experiência e tentar prever o que a gente pode acompanhar nos próximos anos, talvez se um ou outro ganhe. Em quem votar, a gente vai fazer uma análise de economia e que eu vou apresentar fatos e alguns pontos importantes sobre economia realmente, sem tratar sobre outros pontos externos que muitas pessoas discutem, às vezes sem urbanidade. Vamos lá para o vídeo que eu garanto para vocês que vocês vão gostar muito. Deixa logo o like para me ajudar, já que esse conteúdo aqui foi muito bem pesquisado para vocês, para que ficasse o mais explicativo possível. Então, vamos lá. Primeiro dado que a gente quer apresentar aqui é sobre a inflação. O que é a inflação diretamente? A inflação é um movimento de expansão, quando há mais dinheiro, expansão de quantidade monetária numa economia. Quando colocam mais dinheiro na mão do povo, as coisas começam a desandar às vezes, porque por exatamente isso. E uma consequência que é diferente do que é a inflação, que é a consequência da inflação é o aumento dos preços de bens e serviços, mas a inflação, a sua causa realmente é a expansão da quantidade monetária que tem na economia, quando tem mais dinheiro rodando pelaquela economia. E o que acontece quando tem mais dinheiro na mão do povo, quando as pessoas podem comprar mais, o que acontece é que na maioria das vezes pode correr o nosso dinheiro, já que vai estar sendo produzindo dinheiro e essa moeda vai começar a se desvalorizar. Principalmente também o que ocorre na inflação é quando há um desequilíbrio naquela oferta, na lei da oferta e da procura. Quando há muita gente e muita demanda e há pouca oferta, já que não está sendo capaz um país de produzir mais do que está sendo necessário para suprir essa demanda, ocorre esse aumento de preços. Então as coisas ficam mais caras mesmo tendo mais dinheiro na mão do povo. A gente não pode fazer comparações, é claro, comparações sem lógica de governos, o que aconteceu na inflação de governos, porque isso deriva de vários outros fatores e a gente não ia precisar falar só disso. A gente ia ter que falar sobre várias outras coisas. Então, nesse caso, a gente não vai fazer nenhuma comparação, já que isso também eram épocas diferentes, com coisas, fatores diferentes. Mas o segundo ponto, nesse momento que eu quero falar para vocês, é o poder de compra, que também está muito relacionado à inflação, porque são duas coisas que andam juntas. É a quantidade de bens e serviços que você pode comprar e é o preço desses bens e serviços. Então, o que é o poder de compra? É medido pelo índice, o índice IPCA. O índice IPCA é o responsável por medir a quantidade de bens e serviços que determinada pessoa é capaz de pagar dentro de uma economia. Ela é sempre medida nesses índices para ser um parâmetro para controlar a inflação na nossa economia brasileira. Então, atualmente, o nosso salário é quem define esse PCA, já que tem algo muito relacionado com o salário que você recebe e o seu poder de compra. Quando você tem mais dinheiro, você pode comprar mais coisas, isso é lógico. E atualmente o nosso salário mínimo ele é definido pelo IPCA, aquele índice de preços que podem se cobrar de um consumidor, que um consumidor consegue comprar de bens e serviços. Desde 2019, nosso salário mínimo vem sendo definido não acima da inflação mais, e sim pela taxa IPCA, pelo índice IPCA.
Para você ter uma ideia de como funcionava o poder de compra, a gente pode comparar o que nós comprávamos, como por exemplo a gasolina, em 2 governos. Nesse caso a gente pode fazer sim uma comparação só para você entender. Antigamente, no governo Lula, era mais comum as pessoas terem uma gasolina mais barata. Mas por quê? Porque o poder de compra também era menor. Então, quando as pessoas tinham menos dinheiro para comprar, o preço logicamente era menor, já que se fosse maior as pessoas não iam aguentar de ter que pagar tão caro por ter que pagar tão caro para conseguir essas coisas que eram básicas, né, como a gasolina. Já hoje em dia, a gente tem, por exemplo, um salário mínimo de mais ou menos R$ 1.200 por aí, com a gasolina mais cara. Isso também influencia e deixa uma quantidade igualitária entre essa medida que é dada nessa comparação de governos aí, mais ou menos. E agora vamos para o terceiro ponto que eu quero falar também para vocês. O terceiro ponto que eu separei sobre uma economia que a gente pode falar nesse caso, que são os juros, a nossa taxa Selic, a famosa taxa Selic, que é definida todo ano pelo Banco Central do Brasil. É ele quem define essa taxa de juros. Então, como eu já falei, acho que em alguns vídeos passados, quando os juros estão mais altos, nós pagamos mais juros. Quando a taxa Selic está mais alta, os juros vão ser mais cobrados. E quando está mais baixa, logicamente vai ser menos cobrados juros sobre algumas aplicações financeiras. E o que, logicamente, isso tem dentro de uma economia? Acontece que quando a gente tem juros muito altos, isso tem lados bons e lados ruins. Logo que, quando a pessoa precisa pegar um empréstimo, a pessoa precisa negociar suas dívidas, ela vai ter que pagar mais juros, já que os juros estão mais altos, definidos pela taxa Selic. Ela vai ter que pagar mais juros, que vai deixar para ela mais caro. E isso acaba interferindo nesse espírito empreendedor das pessoas, logo porque elas não vão poder ter oportunidade de pegar empréstimos para abrir empresas, vai impedir elas de terem o seu momento empreendedor, impedir elas de abrirem empresas. Outro ponto também é que isso vai desestimular logo esse crescimento do setor privado. Mais um ponto que também pode ser positivo é que investimentos na renda fixa, por exemplo, estão super bem, já que os juros estão altos e a gente recebe o nosso dinheiro com mais juros. Aquela famosa frase: quem empresta sempre se dá bem e quem toma se dá mal, porque praticamente vai ter que pagar mais caro. Agora, o ponto mais importante para os investidores, que é, no caso, sobre a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores que é a nossa Ibovespa, que é a Bolsa de Valores brasileira. E a gente vai fazer umas comparações sobre o que aumentou, o que diminuiu nesses anos de governos Bolsonaro e Lula. No governo Lula, a gente não pode mentir que teve um aumento na Bolsa de Valores. Ele passou mais ou menos de menos de 10 mil para mais de 50 mil pontos na Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa. Também por alguns ciclos de commodities, que são o quê? São vendas de produtos matéria-prima, já que o nosso país, o Brasil, é um país super agro, um país que é rico em matéria-prima e que também isso teve um grande auxílio nesse âmbito. E já que nesse tempo a Bolsa de Valores foi um investimento que foi muito atrativo para novos investidores, teve muito investimento e fez a Bolsa crescer realmente. Já no governo Bolsonaro, quando ele pegou, mais ou menos, a Bolsa de Valores estava numa coisa mais ou menos, que não era tão ruim. Não estava tão ruim, mas também estava na média, podemos dizer assim. Ele foi capaz de aumentar em poucos porcentos até a Bolsa de Valores brasileira. Não foi um boom super grande na Bolsa de Valores, também porque teve o quê? Pandemia, foi uma crise mundial que aconteceu no governo dele, mas mesmo assim, através de uma crise,
atravessando uma crise, a Bolsa de Valores ainda conseguiu se restabelecer depois desse momento que teve no governo Bolsonaro. E agora, sobre privatizações. Privatizações, um tema que é muito debatido, muito falado, porque tem essa briga de que um defende e que o outro não defende privatizações. A gente vai falar aqui sobre o que são e pontos positivos e pontos negativos. Analisando, a gente pode dizer que privatizações são uma compra do setor privado quando um título público vende alguma empresa, alguma instituição para o setor privado. Logo, aquele título que era público vai passar a ser privado. Então, essa compra do setor privado do setor público, quando o setor público também vende, né? É claro. Assim, o setor privado vai ter todos os direitos do setor público tinha, vai ter todos os lucros, vai ter a gestão apenas do setor privado, sem interferência total sem interferência nenhuma também do governo e do público. Já que agora é do setor privado, né? Acontece que nesse ponto a gente tem algumas desvantagens e algumas vantagens. Algumas vantagens é que, de acordo se a gestão for boa, a gestão da empresa estiver certa, isso pode aumentar o lucro, pode aumentar também a terceirização, pode aumentar os empregos, pode aumentar a geração de riquezas naquela empresa, que pode ocasionar um sentido positivo. Já nos sentidos de desvantagem, algum patrimônio que era para ser público, por exemplo, em grandes empresas que são patrimônio público, passam a ser patrimônio privado. Então, ao invés de ser de várias pessoas, um patrimônio único vai ser agora de um único empresário. A gente pode falar que no governo do Bolsonaro ele foi sempre muito, sim, com as privatizações. Ele sempre teve esse negócio de privatizar. E, por exemplo, a gente pode listar grandes empresas que ele teve plano de privatizar, que eu não sei se ele conseguiu, mas a gente tem alguns casos sim que ele conseguiu, como por exemplo a Eletrobras, que também foi uma empresa que ele conseguiu deixar privada. No governo Lula, nós podemos mostrar que ele foi mais a favor das concessões, que é um que também está relacionada à privatização, porque é um meio diferente. É como se fosse um aluguel. Já que na privatização a gente tem uma venda que ocorre do setor público para o setor privado, na concessão é basicamente um aluguel da mesma forma, só que por um determinado período. É quando o setor público aluga para o setor privado. Fazendo esse aluguel, o governo, mesmo assim, ainda vai ter direito sobre uma parte do lucro, ainda vai ter direito sobre coordenar aquela empresa, aquela instituição que está sendo alugada, podemos dizer assim, para o setor privado. Então, o Estado ainda vai interferir nessas ações que ocorrem nesse tipo de aluguel, que são as concessões, que são mais a favor do governo Lula. A gente finalizou 5 pontos que eu queria destacar para vocês aqui, mas eu ainda quero falar alguma curiosidade para vocês. Vocês que investem na bolsa e que têm curiosidade em saber em qual ação pode se valorizar caso o Bolsonaro ganhe ou caso o Lula ganhe, caso um lado fique no poder e outro não, ou outro sim. O que pode acontecer é que no governo Lula a gente tem o quê? A gente tem um modelo mais populista, podemos dizer assim. O modelo de governo Lula sempre foi muito populista, não ofendendo a esse governo, mas tem um modelo populista ali. E o que acontece é que nesse modelo populista a intenção é meio que dar dinheiro ao povo. Vai aumentar a quantidade monetária no nosso país. Vai aumentar o poder de consumo. As pessoas vão ter mais dinheiro, vão poder comprar mais. Logo, algumas ações que vão
ter mais valor nesse âmbito são as ações que vendem produtos que são mais relacionados ao consumo próprio, ou seja, como mercados, né, supermercados, como varejo, que também estão muito relacionados ao consumo próprio. Ações desse tipo podem chegar a valorizar muito bem, nesse caso que o Lula ganhe, o governo PT ganhe ao poder no Brasil, talvez no dia 30. Já se no dia 30 nós tivermos o ganho do Bolsonaro, o que pode acontecer com as ações? Enquanto as ações realmente que são a longo prazo, algumas ações podem continuar sendo valorizadas a longo prazo, já que nesse modelo a gente não vai ter muito consumo presente. Então basta investir. Algumas coisas na política não vão interferir tão nos nossos investimentos, o que vão permitir que a gente ainda continue investindo da maneira correta, ainda continue tendo os nossos lucros ali com os investimentos. Você é a favor de quem nessas eleições de segundo turno? Deixa aqui nos comentários, mas responda, é claro, de uma forma que tem respeito, discuta de uma forma que tem respeito e de uma forma que não ofenda ninguém, de uma forma que mantenham ali o respeito um pelo outro. Se vocês tiverem opiniões diferentes, se respeitem mesmo assim. Deixa um like nesse vídeo, deixa um gostei, para que a gente continue trazendo conteúdo assim para vocês. Até a próxima, jovem de futuro. Valeu!